Muito boa tarde a quem já entrou. A ver só, pelo menos temos 5 pessoas. 5 pessoas era muito bom. Desculpem isto não estar o telemóvel na melhor das posições, mas eu não tenho tripé e ele está aqui encostado a umas frutas, por isso frutas de decoração, dentro de uma fruteira, para ver se aguenta em pé. Ora, boa tarde, o meu nome é Nuno Morna, eu fui convidado pela Rádio Cultura para vir aqui passar um bocadinho da minha tarde convosco, o que é fantástico e para mim permite-me fazer pelo menos uma coisa diferente nestes dias de confinamento, em que já vamos em quase há mais de mês e meio, mais ou menos trancados em casa. Eu, por questões profissionais, porque trabalho no aeroporto e o aeroporto nunca fechou, tenho grupos de dias em que tenho que ir trabalhar. Isso fez com que eu tenha tido a capacidade de sair e de ver, de apanhar ar, pelo menos durante umas horas por dia, em alguns dos dias do confinamento. Mas acredito da enorme dificuldade para aqueles que estão efetivamente confinados e que há um mês e meio, mais ou menos, não têm a oportunidade de sair de casa. Isto tornava-se muito mais fácil se vocês também participassem e se, sei lá, sugerissem temas para a gente poder conversar, ou fizessem perguntas, ou dissessem da vossa justiça sobre aquilo que quisessem, porque isto é como tudo, cada um tem a sua opinião e o direito de expressar, e isto é uma boa maneira de o fazermos. Por isso eu fico também à espera. E enquanto isso, e porque ontem foi o Dia da Língua Portuguesa, a primeira vez que se comemorou em termos internacionais e por decreto da Organização das Nações Unidas, o Dia da Língua Portuguesa, eu queria começar por vos deixar aqui a leitura de um pequeno poema de um poeta português, claro, não tivesse sido ontem, como eu já disse, o Dia da Cultura Portuguesa, chamado Pedro Homme, e o poema chama-se Pode-se Escrever, e eu vou passar a tentar dizê-lo. Pode-se escrever sem ortografia, pode-se escrever sem sintaxe, pode-se escrever sem português, pode-se escrever numa língua sem se saber essa língua, pode-se escrever sem saber escrever, pode-se pegar na caneta sem haver escrita, pode-se pegar na escrita sem haver caneta, pode-se pegar na caneta sem haver caneta, pode-se escrever sem caneta, pode-se sem caneta escrever caneta, pode-se sem escrever escrever plume, pode-se escrever sem escrever, pode-se escrever sem sabermos nada, pode-se escrever sem nada sabermos, pode-se escrever sabendo muito pouco, pode-se escrever nada, pode-se escrever com nada e pode-se escrever sem nada. Isto é o poema do Pedro Homme, que é um poeta que já nos deixou, morreu ali por volta de meados dos anos 70, que eu acho que faz um bocado a súmula ou a síntese daquilo que deve ser a relação que nós temos com a língua. A língua pode ser escrita, pode não ser escrita, o que tem que ser, acima de tudo, é bem tratada. E façamos todos por isso. Claro que todos dão erros, eu dou erros. Dar o erro é que nos permite aprender, porque ninguém nasce ensinado, aliás. Por isso começámos assim, e gostava imenso se vocês pudessem colaborar dizendo qualquer coisa. Isto tornava-se uma conversa bastante mais fácil. Oh, Edgar, estás bom? Grande abraço para ti. Para o Porto, presumo que ainda continuas no Porto.
Eu estou bem, muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. E tu? Conta-me lá coisas. O que é que tens feito? Vamos trocar aqui um... Eu tenho feito muito pouco. Fechei a Companhia Teatro da Madeira. Foi uma companhia que eu criei no início do século. Eu digo assim que é para parecer que foi há muito tempo. E que durou até 2015, 16, por aí. E depois, entretanto, decidi que era um ciclo que tinha terminado. Muito obrigado pelas tuas palavras. Tu também és grande, meu caro. Um dos grandes atores madeirenses. Infelizmente, que não te podemos ter aqui. Porque se pudéssemos, era bem melhor. E fechei a companhia, porque estava eu a dizer, porque já não havia... Não senti que havia justificação para continuar. E tirei uma licença sabática, digamos assim, e tive uns anos, até agora, mais ou menos. Acho que foi em 2017 que a Contema fechou. Por isso foram praticamente 3 anos que praticamente sem fazer nada. Decidi voltar agora e estava, antes de tudo isto começar, a encenar um espetáculo para a Teatral, com a produção do Roberto, que é o senhor teatral, e com 4 atores fantásticos, alguns a dar os primeiros passos, mas que vão ser uma excelente surpresa, não tenho dúvidas nenhumas disso. A peça chamava-se Como Salvar um Casamento. É assim uma espécie de manual de utilização rápida de como podemos, em certas ocasiões, tornear certas questões que são comuns a praticamente todos os casais. E estava eu a dizer que estávamos a começar o trabalho de montagem da peça, e quando começou esta crise pandémica, que nos levou a cada um a ficar no seu lado, ok, muito bem, o Edgar a dizer que continua no Porto, essa fantástica cidade que eu também gosto imenso. Um dia ainda temos que fazer qualquer coisa juntos, meu caro, sem dúvida. Estava eu a dizer então que repeguei, digamos, mas como encenador, não como ator. Acho que isso já foi, salvo se me aparecer alguma coisa que me apeteça muito fazer, mas tem que ser uma coisa que apeteça mesmo muito. Estou muito mais virado agora para me dedicar à encenação do que propriamente a continuar a representar. Mas, de qualquer maneira, ainda se fazem umas brincadeiras e nesse sentido estamos a trabalhar, eu e o Paulo Lopes, para talvez nas próximas semanas aparecermos aí com uma brincadeira engraçada, só também para não perdermos o pé, que tem e não tem a ver com representação, mas pronto, há uma possibilidade de fazer qualquer coisa que essa possibilidade irá ocorrer nas próximas semanas, se for para a frente. Pois era uma excelente ideia, Edgar, é verdade. Francisco, estás bom? Um grande abraço. Olha, obrigado pelo teu convite para estar aqui, partilhar convosco o que for, não é? É verdade, o vídeo do Marítimo Nacional. Eu tenho a impressão que esse vídeo está no YouTube. E a propósito, o Edgar diz para eu visitar o canal do YouTube dele. Eu agora não consigo ver o resto do texto, porque isto tem que ser textos pequeninos, ou então, deixa lá ver, se eu carregar aqui, não dá nada. Mas verei de certeza absoluta. Eu pesquiso, está descansado. Está descansado que eu pesquiso e terei todo o prazer em ver os teus vídeos. Mas estava o Francisco Chachá a falar de uma das nossas maluquices, que foi Vou-te Bater outra vez, que foi a segunda peça da saga Vou-te Bater, que teve 6 ou 7 peças, e que tinha um momento, eu até posso contar a história desse momento, porque é bastante engraçada. Nós tínhamos feito o alinhamento da peça com uma série de coisas que a gente queria que acontecesse. O texto é da Ana Ribeiro, irmã do Pedro Ribeiro, com, claro, algumas achegas minhas e do Pedro, e a certa altura nós tínhamos o alinhamento feito e queríamos fazer uma coisa
tínhamos que fazer uma brincadeira lá a meio daquilo, no alinhamento que tínhamos previsto, acontecer um momento sobre que tinha a ver com 2 adeptos, um do Marítimo e um do Nacional. A Ana Ribeiro, de futebol, percebe nada. E eu e o Pedro fomos deixando aquilo andar. No dia da estreia, ensaio geral, que nós normalmente entrávamos no teatro de manhã e já estreávamos ao fim da tarde, ao princípio da noite, à noite. No dia da estreia, à tarde, chegámos àquele momento e não tínhamos nada. Mas absolutamente nada. Não havia nada. Tínhamos a ideia mais ou menos já tinha evoluído um bocadinho para uma coisa que era 2 adeptos do Marítimo, um do Marítimo e um do Nacional, a assistir a um jogo de futebol, por isso estava uma televisão, como adeptos que eram rivais, mesmo sendo rivais, tinha que haver cerveja, porque estavam a ver futebol, então tinha uma caixa com latas de cerveja, e tinha as mascotes, o Panda do Nacional e o Leão do Marítimo, que estavam lá de início só por mera decoração, não estavam para fazer outra coisa, para fazer nada especial, e acabaram depois por ter um papel essencial e determinante na própria sequência de todo o sketch. Se vocês procurarem com tema Marítimo Nacional no YouTube, eu tenho quase certeza absoluta que o vídeo está lá, aqueles que não viram, porque eu também acho que foi uma das melhores coisas que nós produzimos na Contema. Mas estava eu a dizer que nós não tínhamos ideia absolutamente nenhuma. E então o Pedro virou-se para mim e disse assim: olha, vamos fingir que estamos a falar. Epá, e depois a seguir, isto eram para aí 4 da tarde, a gente senta-se lá dentro a ver se consegue escrever algum texto para isto. Então começámos a fingir que estávamos a falar, e em vez de falarmos, começámos a falar um com o outro com uma voz tipo... E a coisa foi-se fazendo, e as pessoas que estavam a assistir ao ensaio geral, entre elas a Ana Ribeiro, acharam aquilo engraçadíssimo. E ficou assim. E depois, como em todas as peças da Contema, aquilo foi crescendo ao longo das representações, até que culminou naquele vídeo que foi filmado, penso eu, no último ou no penúltimo dia, pelo Rui Martins, que já não está entre nós, infelizmente, que nos filmava as peças todas. E tenho imensas saudades disso, de ter o Rui Martins no palco, porque ele perguntava: mas eu posso andar aqui à vontade a filmar? E a primeira vez que ele me perguntou isto, eu disse: sim, podes andar à vontade a filmar, mas pensando que ele ia andar à frente da boca de cena, de lado, quanto muito entrava um bocadinho no palco, não havia problema com isso, mas não, o Rui Martins entrava no palco, ou seja, nós estávamos a representar e ele andava a filmar-nos como se estivesse noutro sítio qualquer. Mas é uma grande saudade que eu também tenho, e esteja ele onde estiver, nunca me vou esquecer dos fantásticos momentos que com ele partilhei, muitos deles até no palco, por via disto, dele estar constantemente a entrar no palco. Eu caí, quer dizer, na asneira, que acabou por não ser asneira nenhuma, porque permitiu filmar algumas dos nossos trabalhos, ter um registro de alguns dos nossos trabalhos com uma filmagem quase em cima dos atores, como se estivéssemos a fazer em estúdio, mas eu caí nessa asneira de lhe dizer que ele estava à vontade, podia filmar como ele quisesse, pensando que ele próprio estabeleceria as regras do normal. Passaram-se muitos e bons momentos. É que, como quem não quer a coisa, eu tenho neste momento 59 anos, fui um ator tardio, comecei a fazer, normalmente as pessoas começam a fazer teatro ali por volta dos 18, 19, 20, 21, é por aí que normalmente se começa. E eu já comecei mais tarde a fazer teatro a sério. Fiz umas formações e uns cursos, mas a fazer a sério já comecei após 23, 24 anos. Passei na altura, Teatro Experimental do Funchal, onde fiz uma peça, foi o Passa por Mim... Não, mentira, como é que chamava aquilo? Noites da Madeira. Depois fiz ainda a tradução do Doce Pássaro da Juventude com o Álvaro Cravo, a 2. Fizemos a tradução dessa peça, que foi depois encenada pelo Fernando Heitor também no Teatro Experimental do Funchal. E depois saí da Madeira, fui estudar... Não fui estudar coisa nenhuma. Fui para a tropa, exatamente.
fui fazer o serviço militar e o teatro ficou uma coisa na prateleira. Por isso eu praticamente não tinha feito nada até nos anos 80, e depois de ter vindo no Porto Santo, onde vivi um ano, um fantástico ano. Regressei à Madeira e comecei a fazer umas brincadeiras com o grupo de teatro da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, que já não existe, onde, quando estávamos a fazer uma peça que se chamava Asterix e os Cubanos, fui um dia, um senhor brasileiro veio ter comigo e queria falar comigo, convidar-me para tomar café e tal, e eu fui tomar café e ele convidou-me para entrar numa peça, que isso foi a minha grande escola de teatro, com uma companhia chamada Arte Livre do Brasil, que se chamava Eva Perón, o espetáculo. E fiz esse espetáculo, fazendo o papel do general Juan Perón, o ditador argentino, durante 1 ano e picos. E guardo excelentes recordações disso. Foi encenado por Roberto Cordovani, que é fabuloso encenador e ator. E tenho uma história também engraçada, já agora, já que isto, para ir contando alguns apontamentos mais engraçados que me foram sucedendo, tenho uma história engraçada que aconteceu em Santarém. Nós tínhamos uma estrutura que servia de escadaria do Palácio Presidencial, pelo lado de dentro, e que depois, quando rodava, por isso era uma escada mais ou menos em caracol, quando rodava, ficava a parte de trás virada para a parte da frente, e que servia como varanda onde o Perón fazia os seus discursos inflamados às massas, aos descamisados. E havia uma cena em que eu era logo quase no princípio, ainda era antes do casamento do Perón com a Evita, e eu estava no palco, depois tinha uma cena que a luz apagava, eu tinha que rapidamente subir a escada, chegar lá acima, fazer um discurso às massas, descer a escada, ir para a lateral, e onde estava dois outros atores a me ajudar a vestir muito rapidamente, é coisa de um minuto e pouco, o resto do fato com fraque e cartola e não sei o quê, para entrar no palco e receber a noiva que vinha da plateia na direção do palco. Em Santarém o palco era mais curto. O palco era mais curto do que era normal. E então a escada não ficou exatamente na mesma posição. Eu, com aquela pressa, ao princípio nos degraus havia umas tirinhas fluorescentes, de uma cartolina fluorescente que se foram pondo lá para eu seguir o caminho na completa escuridão. Agora imaginem o que é estar em cima de um palco, num palanque, com a luz toda de frente nos olhos. Eu até as tirinhas quase tinha dificuldade em ver. Mas com o tempo as tirinhas foram caindo. E foram desaparecendo, e com o transporte, o monta, desmonta a escada, os pés, os sapatos em cima e tal, aquilo foi caindo. Até que chegou a um dia que já não havia tirinhas nenhumas, mas eu sabia mais ou menos, eu já fazia aquilo com a fé de que os degraus estavam no sítio certo. Como a escada tinha rodado, não estava toda rodada, eu nesse dia meti o pé num degrau, meti o pé no segundo, sentindo que parte do pé já não estava bem no degrau, e no terceiro caí por meio da estrutura. A estrutura tinha cerca de 2,5 metros. Caí, bati com a cabeça, devo ter tido um ligeiro desmaio, e a única coisa que eu me lembro depois é de acordar ou de dar conta de mim, que pode até nem ter sido um desmaio, pode ter sido um desacordar só muito, muito rápido, e penso até que foi mais isso. E eu dou por mim a olhar à minha volta e a ver uma luzinha vermelha ao longe, que me parecia a mim, ao longe. E comecei, então, a fazer o que seria normal, no meio daquela escuridão toda. E ouvi o meu nome, a me chamarem, mas baixinho. Nuno, Nuno, Nuno. E comecei a rastejar na direção dessa luzinha. E rastejei, e era a cortina do fundo do palco, que nos permitia passar de um lado para o outro. Eu pus a cabeça por baixo e disse, estou aqui. Agarraram, levaram-me e atiraram-me para dentro do palco. Conclusão. Eu entrei para dentro do palco com o fato todo torto, sem a cartola, as calças que eu usava no discurso eram as mesmas do casamento, as calças todas rotas no joelho, com a sangrar da cabeça, uma ligeira feridinha que fiz na testa, sangrar da cabeça, cheio de dores no corpo inteiro,
Eu bati com a perna, no meio daquela estrutura toda, bati com a perna num dos ferros, fiquei com um hematoma na perna esquerda, na parte de cima, por isso com sangue pisado, demorou quase um ano a me desaparecer aquele sangue todo. Por isso estão a ver o trambolhão que não foi. Aquilo ouviu-se no teatro inteiro. As pessoas, no final, na conversa com algumas pessoas da organização que nos levou lá, pensavam que aquilo fazia parte do... Não tinham percebido muito bem, mas que devia ser uma bomba que tinha arrebentado ou qualquer coisa e que fazia parte da própria encenação da peça. Eu entro para dentro do palco, a noiva já tinha atravessado a plateia toda, tinha subido as escadas e estava seraficamente à minha espera. Eu chego ao pé da noiva, dou-lhe a mão, viramos, começamos a andar. A cena era, começávamos a andar na direção do fundo do palco, onde estava projetada uma cruz a simbolizar que aquele momento era o momento do casamento, ela vestida de noiva e tal, e eu naquele estado descompensado, e começo a subir, e a noiva diz-me assim baixinho: epá, isso é que foi uma festa de despedida de solteiro. Eu já não sabia se ria, se chorava, se o que é que fazia, mas foi também é assim uma das grandes histórias que eu tenho ligadas à minha carreira como ator. O Edgar continua aqui com uma enorme paciência para maturar. Essa do Ciborgue vais ter que me explicar. E sim, eu sei da tua enorme admiração pela minha mãe, minha fantástica mãe, e sei também que tu tens uma postura de apoio ao feminismo e aos direitos das mulheres que fantástica, sem dúvida nenhuma. Mas fiquei curioso com essa do Ciborgue, essa vais ter mesmo que me explicar, porque não estou a atingir, nem faço a mínima ideia do que é que andarás a fazer agora, mas gostava muito de saber, francamente gostava. E acho que era a altura de começarmos a lutar por aquilo que é nosso. Infelizmente, na Madeira, são muito poucos aqueles que na área da representação vivem somente disso. Se eu pudesse ter vivido só de ser ator, era isso que eu tinha feito. Não podia fazê-lo de maneira nenhuma. Tenho 3 filhas, tenho 3 filhas, 2 já estão criadas e lançadas na vida. Tenho uma mais pequenina, muito mais nova, que tem o nome da minha mãe, chama-se Maria Aurora. E pronto, há que aguentar com a família e na Madeira ninguém consegue viver com aquilo que ganha sendo ator. Prende-me à Madeira, embora eu não tenha nascido aqui, mas considero-me madeirense, é a minha terra, é esta, não tenho outra. Vim para aqui muito novinho, não tenho outra, e prende-me à Madeira um vínculo de tal maneira à gente e à terra que eu não conceberia de maneira nenhuma viver noutro sítio a não ser aqui. Por isso, a fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era representar, teria que ser aqui. Então, olá Tomás, prazer é todo meu. É mais ou menos isso que eu estou a falar, mas estou a falar na vertente o Tomás estava a perguntar o que é que eu achava da arte aqui da Madeira, e estou a falar mais daquilo que eu conheço melhor, que é efetivamente ao nível do teatro, da representação, do acting, da comédia e até do stand-up, porque já temos algumas pessoas a fazer stand-up na Madeira. Tudo isso é o mesmo ramo. E viver disso em exclusivo na Madeira é quase uma impossibilidade. Há alguns atores e pessoal que trabalha ligado ao TEF que o consegue fazer, por via do contato de programa que eles têm com o Governo Regional. Dá-me ideia, posso estar a dizer aqui uma grande asneira, do Elvio no Teatro Cristal, também conseguir de alguma maneira aguentar e viver só em exclusivo do representar, do ser ator.
mas precisávamos de muito mais, sem dúvida nenhuma. Precisávamos de que o nosso talento, que tem que ir embora, como o caso do Edgardo, pudesse, se o quisesse, obviamente ninguém seria obrigado a fazer, pudesse ficar aqui, vingar na sua carreira como ator e viver disso. Uma das ambições e uma das coisas que eu sempre defendi é que ao nível da nossa RTP, se apostar quase em exclusivo na informação e naqueles programas de entretenimento médio, e muito pouco se fez em termos sei lá, de pequenas séries, de novelas e por aí fora, o que podia, de alguma maneira, se calhar novelas seria um pouco exagerado, mas apostar em séries, em dramatizações, em teatro encenado de propósito para a televisão, de maneira a criar um rendimento adicional a quem quisesse apostar numa carreira ligada somente à representação. Por isso, o estado da nossa arte, da nossa cultura, comparado com aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás, está muito, mas muito melhor. Não há, quase não há comparação. Eu quando comecei com o tema, a primeira peça que nós fizemos não era comédia no sentido daquilo que depois foi o caminho que a Contema seguiu. Não era para aí que nós queríamos ir. Nós queríamos ir ou seguir um caminho de teatro que não fosse muito complicado, de maneira que pudesse atrair público. E isto foi em 2001, salvo erro, a primeira peça, o Sax, ou aquilo que eles dizem, que tinha um cenário que foi das coisas mais bonitas que eu vi do Eurico Lopes, um dos cenários mais bonitos que eu vi no teatro do Baltasar Dias. Mudou, Edgar, mudou. Mudou para melhor. Mudou para uma coisa, porque há público. E na altura, aqui há 20, 30 anos atrás, não havia público. Havia, na altura, o TEF nem se chamava TEF, era GETF. E não havia mais ninguém a fazer teatro. Hoje em dia tens uma série de outras companhias que se dedicam ao teatro em diferentes valências e diferentes formas. Só isso indica que há público. Se não houvesse público, ninguém gosta de fazer teatro não recebendo. Estamos a falar de um teatro amador em termos da posição dos atores que nele participam, porque não vivem daquilo, mas muito profissional na maneira como as coisas são feitas. O profissionalismo não tem a ver com o facto das pessoas viverem daquilo que fazem, neste caso do teatro, mas tem a ver com a atitude profissional com que a maior parte das companhias de teatro fazem e produzem e montam as suas produções. Mas as coisas mudaram. Eu lembro perfeitamente, esse espetáculo estava, não é para me gabar, porque tinha a encenação do Fernando Heitor, cenários do Eurico Lopes, teve uma nomeação para o Prémio Nacional de Cenografia, que foi uma coisa que entretanto já acabou. Era uma casa que estava montada no palco do teatro, com 1, 2, 3, 4 andares, que tinha uma casa de banho onde se tomava banho, que tinha uma cozinha onde se cozinhava e tudo funcionava. As canalizações eram feitas em tubo transparente e via-se a água, porque nós deitávamos um produto na água para isso acontecer, a água a correr os canos todos, o autocolismo da casa de banho funcionava, tudo ali funcionava. E foi uma peça que me deu um prazer fabuloso de ter feito. E foi aí que eu conheci o Pedro Ribeiro, que foi um texto original dele. E isto custou muito dinheiro. Isto custou, na altura, por isso já era euros, exatamente, já eram euros, custou o todo da peça, entre cachês para os atores, que foi uma das coisas que a Contema sempre teve, é que todas as pessoas que por lá passavam, fosse o que fosse, mas alguma coisa tinham que receber. Entre cachês para os atores, cachê para o Fernando Heitor, que também trabalha de borla, cachê para o autor do texto, também não trabalhou de borla, cachê para o Eurico Lopes, também não trabalhou de borla, cachês para o Raul, que fez todos os adereços e não sei o quê, tudo aquilo que se tinha a pagar, mais os materiais, e mesmo assim conseguimos aproveitar toda uma série de tubos
Isso é outra coisa, Edgar, isso tens razão. O facto de haver uma certa submissão é verdade, mas que está melhor, não, porque há mais oferta, há mais procura, e é nesse sentido que eu estou a falar. Eu não estou a falar de haver uma certa submissão a quem paga. A Contema sempre foi insubmissa porque nunca teve apoio de ninguém, nem porque nunca quis. Não é que não tivesse sido abordada, não é que tivesse sido abordada, não é que não tivéssemos sido abordados várias vezes para fazer contatos de programa, mas isso ia-nos retirar a liberdade, não que nos viessem dizer o que é que a gente tinha que fazer ou deixar de fazer, porque não acredito, quer dizer, não quero acreditar que isso aconteça, mas no sentido de eu sentir que, se calhar não vamos dizer isto ou não vamos falar naquilo, não vamos dizer isto ou não vamos falar naquilo, porque isso é estar a morder a mão que nos está a dar de comer, no fundo, não é? Que era o governo que entrava ali com dinheiro do contrato de programa e a gente sentia-se na obrigação de não, ou sentia-se no dever de não falar de certas coisas, porque podíamos ofender alguém ligado aos círculos do poder. E por isso andámos sempre à vontade e sem esse tipo de canga em cima dos ombros. Mas estava eu a dizer, e já me perdi com isto. Estava eu a dizer, se alguém puder ajudar. Da questão do cenário. E aquilo que estou na altura, à volta, os custos, no final, depois de alguns apoios que nós conseguimos encaixar, que foram poucos, mas pronto, mas que ajudaram, aquilo que ficou por pagar da peça, que era aquilo que a gente contava que é tal coisa, quando a gente faz teatro, ou se abalança a fazer teatro, ou este tipo de coisas, nós pensamos que vamos subir para cima do palco, ou pelo menos quando somos ingênuos, quando damos os primeiros passos nestas coisas, porque temos uma... só voltando um pouco atrás, para enquadrar um pouco a questão do sax. O sax foi a primeira peça na Madeira que teve uma atriz nua a tomar banho em palco e uma atriz que se despia e mudava de roupa, mostrando os peitos em palco. Não é que isto representa alguma coisa, hoje, em 2001, representava e muito. Isto tudo para dizer que nós achávamos que tínhamos ali um produto de excelência. E eu continuo a achar que era um produto de excelência. Que tudo aquilo estava bem feito, ou feito na medida em que se podia fazer, o melhor possível. As representações eram boas, a direção de atores tinha sido fabulosa do Fernando Heitor. Achávamos que tínhamos ali um produto que tinha que encher salas. E não encheu. Tivemos uma média de 30, 40 pessoas por espetáculo durante uma semana. Com 30, 40 pessoas, não se paga aquilo que a peça custou. Ou seja, eu, pessoalmente, porque era eu, entre aspas e não entre aspas, era eu o dono da Contema, fiquei com uma dívida de 35 mil euros em cima, que me demorou 4 ou 5 anos a pagar. Há muitas pessoas que dizem, ou que têm a mania, que eu enchi-me de dinheiro com o teatro que o governo pagava. O governo nunca me deu um tostão para nada. Zero. Nunca me pagou absolutamente coisa nenhuma. E tudo aquilo que foram as produções que eu montei, ou se pagaram a si próprias, ou fui eu que tive que avançar com dinheiro. Naquele momento inicial, eu não tinha os 35 mil euros, tive que ir falar da mesma maneira que falei com uma série de fornecedores que foram simpaticíssimos e fantásticos e que me disseram, acreditaram no meu entusiasmo e pensaram, como eu, que as casas iam estar quase cheias e que com o dinheiro da receita da bilheteira se pagaria aquilo que seria o custo da peça. Tive que ir falar com eles a dizer, atenção que eu não quero deixar de pagar, quero é que tenham paciência para eu vos pagar. E demorei uns 3 anos, pelo menos, e deve ter sido uns 3 anos a pagar toda a gente, mas paguei toda a gente. Isto depois, houve a fase seguinte da Contema, onde até cheguei a ganhar dinheiro com algumas das produções. Ganhar dinheiro, quer dizer, não é ganhar dinheiro. Cheguei a tirar dinheiro para mim, porque primeiro pagava aos outros e se houvesse é que pagava-me a mim, porque eu também tinha direito a cachê e o resto ficava já para a produção que viesse a seguir. Até que chegou uma altura, já nas últimas produções da Contema, em que a coisa já não dava sequer para pagar a despesa e era eu outra vez a meter dinheiro. E foi por isso que eu acabei e fechei a Companhia de Teatro da Madeira, não foi por mais nada.
Olá, Alberto. Devíamos aproveitar o turismo para divulgar o que tem de arte, teatro, etc. na Madeira? Claro que sim. Sem dúvida. A gente tem que aproveitar tudo o que estiver ao nosso alcance para divulgar a nossa cultura, o nosso valor nas diferentes valências artísticas, seja na pintura, na música, na representação, obviamente, e por aí fora. Nós somos 260 mil a viver aqui e mesmo que chegássemos a todos, esse chegar a toda a gente na Madeira, que é uma impossibilidade, porque nem todas as pessoas gostam das mesmas coisas e é um direito que cada um tem, não é? Mesmo que houvesse essa possibilidade de chegarmos a todos, não era nada do outro mundo. Por isso, há uma necessidade muito grande de começarmos a pensar em como é que podemos agarrar naquilo que é nosso. Eu vou usar o termo, mas com muitas aspas. Exportar aquilo que é a nossa cultura. Eu dou-vos um exemplo. A questão de Cabo Verde, hoje em dia, a morna ser conhecida no mundo inteiro, não foi por acaso. Aquilo não foi a Cesária Évora que caiu de repente em Paris e que os parisienses ou os franceses ouviram a música dela e acharam que aquilo era fabuloso. Isto aconteceu porque houve uma máquina do governo cabo-verdiano que sabia que tinha ali um produto com qualidade, que também sabia que era preciso dar um ligeiro twist ao produto para modernizá-lo de alguma maneira, principalmente ao nível dos arranjos e por aí fora, que foi buscar músicos internacionais que deram esse twist e que realinharam a morna cabo-verdiana, e depois tinham a Cesária, sem dúvida. A Cesária é a Cesária. E pronto, mas nós não temos a Cesária, mas temos, por exemplo, o Mário André. O Mário André, para mim, é um dos grandes músicos que existe no mundo, que é o professor Mário André, que quase toda a gente conhece da Banda de Além, que é um músico fabuloso, músico de primeira apanha. E há que também, se calhar, copiar estes bons exemplos. Eu estou a falar da música, podia ter a falar de outra coisa qualquer. Buscar estes bons exemplos para exportar. Pois, exatamente, Edgar, foi o que eu disse, exato. Por isso a gente conseguiria, de certeza, se houvesse vontade e houvesse um plano para a exportação da nossa cultura, eu não tenho dúvidas nenhumas que se fazem aqui coisas fabulosas. Fabulosas, com modernidade, bem feitas, com imensa qualidade. Temos artistas plásticos bons, mas bons mesmo. Temos músicos fabulosos, vozes do outro mundo, atores fantásticos. Falta-nos, se calhar às vezes, de alguma maneira, ver mundo e levar as nossas coisas ao mundo. E ao levarmos, estamos a ver o mundo. Estas coisas ligam umas às outras, estão interligadas. Falta-nos formação também, se calhar, nas diferentes áreas. Eu acho fabuloso os festivais públicos que há na Madeira, seja o Reis do Atlântico, o Festival dos Órgãos e por aí fora. Acho fantástico. Pegando, por exemplo, no Festival dos Órgãos, já começa a aparecer... por isso, músicos da terra a tocar os órgãos e a participar no festival. E isto para mim é que é importantíssimo. É agarrar nesta possibilidade de interação e de trazer músicos de fora. E estou a falar naquilo que são organizações públicas, não estou a falar em organizações privadas, obviamente. Organizações públicas. Lembro-me do Funchal Jazz, por exemplo, do Reis do Atlântico, do Festival do Órgão. Há uma série de festivais que se organizam na Madeira, onde se devia privilegiar e potenciar a interação entre, neste caso estamos a falar de música, entre os músicos, os que vêm de fora com os de cá, para troca de experiências. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Faz-nos crescer, faz-nos aprender, faz-nos mudar a maneira como pensamos as coisas. Mas não fazemos isso, quer dizer, não aproveitamos, gastamos o dinheiro sem fazer com que esse dinheiro também tenha um retorno. Tem o retorno do espetáculo, obviamente que sim, mas ter um retorno de deixar cá qualquer coisa, deixar uma marca.
a quem vive e pensa estas coisas. Eu lembro, por exemplo, o Baltasar Dias, hoje em dia, não sei se ainda tem, mas teve um protocolo no âmbito do projeto Eunice, que trazia a Companhia Nacional, o Teatro Nacional à Madeira. Não tenho ideia de ter havido uma maneira de juntar os atores madeirenses com os atores que vinham cá do Teatro Nacional. Posso estar enganado, posso me ter escapado, porque também não tenho a mania que estou atento a tudo e mais alguma coisa que se passa aqui, à nossa volta. Mas estas coisas são importantíssimas. Acho que estas coisas que fazem com que haja ganho, não só pela qualidade do espetáculo que está a comprar para trazer para cá, mas também haja ganho, deixando ficar cá qualquer coisa ao nível da experiência, da troca de saberes que pode ser potenciada. É isto, no fundo, é isto. Mas há muita coisa ainda para fazer. Eu não digo que esteja tudo para fazer, mas ainda há muita coisa para fazer. E exatamente, Edgar. O que vem de fora é o melhor, é um dos nossos maiores erros. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Mas não só isso, há tantas outras coisas. Nós precisamos, por exemplo, imagine-se, porque eu também já fiz algumas produções nessa área, na área musical, que há certos artistas que para virem à Madeira precisavam de uma sala que levasse 1500 pessoas. Nós não temos uma sala que leve 1500 pessoas. E eu estou a dizer levar uma sala que leve 1500 pessoas para ser rentável trazer cá esse artista. E estamos a falar de nomes internacionais, não estou a falar de 1500, 2000 pessoas. Ou temos o Parque Santa Catarina, o Tecnopolo dizem que neste momento já nem se pode fazer nada lá dentro porque ele está completamente... em termos de segurança por isso a legislação foi-se modificando e aquilo hoje em dia tem problemas de segurança que não encaixam naquilo que a legislação determina. Foi o que me disseram aqui há tempos, também não estou a vender a banha que me venderam. E não temos uma sala, precisamos de uma sala, precisamos de reconfigurar em termos de instalações aquilo que temos. A gente precisa de um pavilhão multiuso, sem dúvida. O Funchal precisa, para ser uma capital como precisa como pão para a boca de um pavilhão multiusos. Há coisas que eu defendo há muitos anos. Eu não percebo porque é que já quando foi o Funchal 2008, por isso os 500 anos do Funchal, que eu acho que foi de uma dignidade enorme, foi um excelente trabalho na altura, feito pela Câmara Municipal do Funchal, em termos de comemoração desses 500 anos, e eu não percebo porque é que não se aproveitou essa altura, por isso a tempo, isso teria que ter sido dados os primeiros passos aí à volta do ano 2000, para candidatar o Funchal à Capital Europeia da Cultura. Eu continuo a não perceber como é que comemorámos os 600 anos da descoberta da Madeira por estes anos, e que foi uma comemoração pífia e triste, coitadinha, e eu não percebo porque é que não se voltou a pensar a tempo, aí por volta do ano 2010, 2011, em candidatar novamente o Funchal à Capital Europeia da Cultura. Tínhamos tudo para ganhar a comemoração da primeira cidade europeia construída por europeus fora da Europa. Foi o Funchal. Eu continuo e isto tudo serve para pôr aquilo que são as nossas coisas no mapa. Imaginem o que é sermos Capital Europeia da Cultura, o que isso nos traria. É um ano em que em que o Funchal é um dos centros, porque nos últimos anos tem sido dividida a Capital Europeia da Cultura, e que o Funchal seria um centro cultural europeu de primeira grandeza. Por outro lado, coisas como, por exemplo, fala-se muito da questão da declaração das nossas levadas como património da Unesco, que eu acho muito bem, o processo está parado, não se percebe porquê, mas há uma outra coisa que a gente podia candidatar a património esse imaterial da Unesco, que é a nossa festa. Não há outro sítio no mundo onde se comemora o Natal como nós comemoramos. Não é só o Natal, é aquilo que começa ali com as missas do parto, vai até à véspera de Natal, perdão, vai até ali
às missas do Parteio, às vésperas de Natal, já é festa, à noite do mercado, agora já é as noites, aparece um cancro das noites de mercado por todo o lado, até em sítios onde não há mercado. A noite do mercado, o dia de Natal, o Natal propriamente dito, a primeira oitava, o fim do ano, aquilo que nós chamamos a festa. A festa tem tudo para, se travarmos o processo, não é? Se travarmos o processo e fizermos com que ele deixe de ser, deixe de estar a ser descaracterizado, e o caracterizarmos como ele era há 15, 20, 30 anos atrás, temos ali um excelente motivo para podermos pedir à Unesco o seu reconhecimento como património imaterial da humanidade. Há tanta coisa que se pode fazer. Desculpem lá, deixem-me só para ver aqui. O Alberto volta à pergunta se não se valoriza o que é nosso. Eu sei lá, já nem sei. Valorizam-se coisas que não deviam ser valorizadas, valorizam-se outras que deviam ser valorizadas. Eu acho que é que ainda nem sequer chegámos acho que não chegámos ainda ao tempo da valorização. A valorização não é importante, obviamente sim, principalmente para aqueles que são os participantes no ato criativo. Que os outros valorizem, senão é estar a trabalhar para o umbigo e é capaz de haver quem goste, mas acho que a maior parte das pessoas não é isso que procuram. O ator gosta do aplauso, o pintor gosta da boa crítica, o músico gosta de ver tudo a dançar e a saltar à frente quando está a tocar. Essas coisas às vezes valem mais que o próprio dinheiro que uma pessoa pode receber, mas acho que ainda nem chegámos aí. Nós não valorizamos. Há tanta coisa para fazer até chegar ao momento em que a valorização se torne mais importante que não sei. Mas acho que sim, de alguma maneira valorizamos. Não? Valorizamos muito mais agora do que se valorizava aqui há anos atrás. Já há público para a cultura. Ou para alguma cultura. Isso é bom, isso é fantástico. Isso é valorização. É valorização, sem dúvida. Mais questões? Olha, excelente referência, Gonçalo Sousa. O Carlos Fernandes, um dos grandes bailarinos portugueses. É verdade, sem dúvida. Salva de palmas. Carlos Fernandes é, sem dúvida, um dos grandes nomes do bailado nacional. E até internacional. Numa época em que não era fácil um homem se dedicar ao bailado. É verdade. Edgar, o meu regresso. Deixa lá ver aqui que posso estar a perder qualquer coisa do que o... Aliás, os seus diretos fiquem aqui para o teatro com... É verdade, sim senhor. É verdade, Gonçalo, muito bem dito. Para quando o meu regresso, Edgar? O meu regresso ao palco é como encenador, foi o que eu te disse. Nós juntos é outra história. Eu gostava um dia de fazer uma coisa... Eu tenho uma ideia para um espetáculo com diversas valências, que juntasse, que fosse a festa, que fizesse uma festa e a súmula daquilo que é o nosso valor cultural. Que fosse desde a música tradicional à música mais clássica, à representação, à poesia, à pintura. Tenho uma ideia para um espetáculo desses. Quem sabe será esse, pá. Vejo como ciborgue e a gente... Estou a brincar, atenção. Mas neste momento a minha energia, ou a canalização da minha energia, em termos de palco, é como encenador. Grande parte das encenações que eu fiz na Contema nunca foram sozinhas, eram em parceria. Depois fiz para o Mads Shakespeare, foi assim a minha primeira grande experiência como encenador sozinho,
Eu leio, está descansado, eu leio, Edgar. Foi a minha primeira grande experiência sozinho, com uma adaptação do Much Ado About Nothing do Shakespeare, para o Mads. Me deu um prazer brutal em ter feito. E acho que estava um espetáculo muito honesto, não é para me gabar, mas acho que sim. E agora vou fazer este Como Salvar um Casamento, que é um excelente texto, que, de qualquer maneira, é um texto dos autores brasileiros, que teve que levar ali uma ligeira adaptação. E que logo que isto passe, logo que as coisas se componham, que vamos voltar a ensaiar para levar o espetáculo à cena. Obviamente, isto agora mete-se o verão e tal, e que será sempre já para o que vai fazer com que haja aqui toda uma série de alterações, uma vez que vamos empurrar este espetáculo na teatral para mais para o final do ano. E vou ler, sem ler não te vou dizer que aceito ser o encenador do projeto, mas vou ler com toda a atenção e de certeza absoluta que vou ficar pelo menos entusiasmado. Depois a gente fala com calma, Edgar. Mas estava eu a dizer isto, vais empurrar toda uma série de coisas para a frente, porque nós tínhamos também projetado, e já estou a trabalhar nisso, este confinamento até tem ajudado bastante nesse sentido, que é a adaptação de 3 contos da Maria Aurora, da minha mãe, para uma peça de teatro que se vai chamar A Santa do Calhau, e que eu estava a contar estrear para o ano no final do primeiro trimestre. Com isto tudo chegando para a frente, já não será, de certeza, nessa altura, pois terá que ser reequacionada essa ideia. Gonçalo, musicais. Eu já participei como ator e no Mads, porque de vez em quando tinham a simpatia de me convidar para entrar em alguns musicais do Mads. Lembro do Violino no Telhado, mas não me ponham a cantar. Não me ponham a cantar, porque eu não sou propriamente um cantor de musical. Eu gosto de musicais, mas têm que ser musicais muito especiais. Mas eu não desgosto, não desgosto. Um bom musical é um bom momento de teatro. Por exemplo, gosto de musicais no teatro, não gosto de musicais na televisão, no cinema, por exemplo. Os musicais em cinema, a mim, raramente gosto. Mas no teatro gosto, e gosto bastante até. É uma ideia, vamos ver o que aí vem. Edgar, estás à vontade para usar como quiseres e achares por bem, e com o teu bom gosto, os textos que a minha mãe escreveu. Eles são públicos, por isso estás à vontade para os utilizares como achares por bem. Deixa-me lá ver se eu consigo agora aqui ver o que está mais escrito para baixo, mas isto é o diabo. Espera aí. Todos os artistas teriam de juntar-se, valorizar mais as horas de ensaio e não aceitar miseráveis erros por uma atuação, só porque não existe outra oportunidade de atuar, mostrar o seu trabalho. Pois, exato, é aquilo que a gente já falou, Francisco. É aquilo que a gente já falou há bocado. A pouca valorização, e muitas das vezes, e tocas aí numa coisa, num aspecto muito importante, que é, muitas das vezes, somos nós próprios, os intervenientes no processo criativo, que não valorizamos o nosso trabalho. Eu dou para mim às vezes a responder, quando me vêm pedir para fazer certos trabalhos, eu dou para mim a responder, pagas aquilo que puderes. Também sou culpado por isso. E no entanto, já me aconteceu me informar, por exemplo, de um exemplo, sem referir nomes. Eu aqui há coisa de 2 anos fui contratado por uma empresa local.
estou a tentar dizer isto para não se perceber quem foi nem como é que foi. Uma empresa local a pedir para eu fazer um trabalho para eles, de representação, para uma coisa, para um anúncio, uma coisa qualquer assim, já não me lembro bem o que era. Mas era para filmagens. E eu disse que sim senhor, em princípio eu estou interessado. Perguntaram-me de volta quanto é que eu cobrava, e eu tentei-me informar em Lisboa quanto é que normalmente um ator cobrava por aquele trabalho, e disse o valor que se cobra lá. Recebi de resposta que não foi a pessoa que me contatou, mas que o superior hierárquico tinha que ter, por aquele valor, trazia uma pessoa do continente. E tem toda a razão, trazia, porque era o mesmo valor que se paga lá. Trazia, pagava-lhe, além do cachê, tinha que pagar estadia, alimentação, transportes e por aí fora. Ou seja, acabou por optar por uma solução que achou que seria mais barata, não me pagando a mim, que acabou por sair mais cara, porque eu até sei quem é que veio cá fazer o trabalho, e por isso sei quem é que veio cá fazer o trabalho, e sei que recebeu, ou pediu para receber, e foi-lhe pago exatamente a mesma coisa que eu tinha pedido. Por isso, isto é daquelas coisas que voltamos outra vez ao mesmo, que há muita gente para quem o que vem de fora é sempre melhor do que aquilo que há aqui. Mas pronto. E outras coisas, eu dou-vos mais um exemplo. Aqui há uns anos também fui contratado, mas aí por uma agência do continente, que queria que eu arranjasse uma atriz daqui que imitasse, ou que fizesse bem, não é imitar, que fizesse bem a pronúncia madeirense para uns spots. Isto era para a TAP, para pôr... não, era para a ANA, para pôr no aeroporto de Lisboa. Para anunciar não sei o quê, uma coisa qualquer. E sim senhor, e tal, e não sei o quê. E mandaram-me, eu disse que arranjava, mandaram-me o texto, fomos gravar o texto, foi um amigo que o gravou, mandei para lá e eles depois disseram que não, arranjámos aqui uma pessoa que faz melhor e tal, e não sei o quê. Quando, tempos depois, essa mesma, a pessoa que tinha gravado a voz, no aeroporto de Lisboa, viu a sua voz nos altifalantes, ou seja, a pessoa encomendou-nos o trabalho, mandámos o trabalho, disse que não queria o trabalho e usou o trabalho. Isto são pessoas que andam metidas em todo este processo, aqui e lá. Aqui não há isto como é pequeno, a gente encontra-se de uma esquina num instante. Mas isto aconteceu-nos connosco na Contema, com uma atriz na altura que também trabalhava connosco. E pronto, e eu entrei em contacto com a agência, e a agência garantia-me a pé juntos que não era a mesma gravação. Pois, olha, Edgar, exatamente. Podiam ter contratado a ti para fazer o papel, em vez de teres que andar a dar aulas de sotaque madeirense a um ator. Quer dizer, isto não tem... É mais uma coisa sem pés nem cabeça, que não faz sentido nenhum. Tens toda a razão. Hoje em dia, aqui, tens dois tipos de coisas que... finalmente, há três coisas que se pode recorrer em termos de montagem de espetáculos. Pode-se concorrer por intermédio dos apoios do Ministério da Cultura, coisa que estava vedada à Madeira até há uns anos atrás. Quando se tentava contratar o Ministério da Cultura a pedir um apoio, eles diziam que pedíssemos aqui à Secretaria da Cultura, que eles não tinham nada a ver com isso. Hoje em dia já é possível concorrer aos apoios que o Ministério da Cultura dá. É possível concorrer aos apoios, mais ou menos num sistema de alguma maneira semelhante, que a Direção Regional dos Assuntos Culturais, a Direção Regional de Cultura agora, a Direção Regional de Cultura dá, apresentando projeto e por aí fora. E é possível também, por intermédio penso que é assim que se chama, posso estar a cometer um erro, Departamento de Cultura da Câmara, pedir apoio para alguns eventos, desde que esses normalmente ocorram no Teatro Baltasar Dias. Isto é diferente daquilo que acontecia no passado. No passado, as organizações ou tinham um contrato de programa com o Governo e recebiam aquilo que é o subsídio para o ano inteiro, mediante um programa que apresentavam, ou então nada, ou eram os privados, que é outra coisa que nos leva, e se calhar para final de conversa, que isto já vai longo, uma outra coisa
que eu gostava só de abordar aqui no final, que é a questão do mecenato. Nós, em Portugal, temos uma lei do mecenato, ou seja, as empresas podem, se apoiarem projetos culturais, ter no mesmo valor em que apoiam os projetos culturais, ter um benefício em termos fiscais e uma percentagem em termos fiscais. Mas isto não resulta. O processo é tão moroso, tão complicado, tão cheio de minudências e de coisas miudinhas, que aconteceu-me a mim, uma vez a um patrocinador que me ia apoiar em termos de divulgação de uma das peças, que eu disse, mas você apoia aí e tal, e se quiser, depois a gente faz o processo todo. Damos um valor a isto e fazemos o processo todo como se para o mecenato. E a senhora, que era uma senhora que geria a empresa, disse logo, nem pense nisso, eu prefiro lhe dar o dinheiro e dizer que é um apoio do que estar a recorrer ao mecenato, porque o trabalho que aquilo dá não compensa depois aquilo que a gente recebe de volta. Por isso, o que a gente precisava também, porque não é só o Estado que compete, apoiar a cultura. As empresas têm uma coisa que se chama, e que está muito bem definida, que é a responsabilidade social das empresas. Ou seja, o sítio onde as empresas estão inseridas, o local, as pessoas que constituem essa comunidade, são quem contribui, fator determinante para a riqueza dessas empresas. Por isso, as empresas têm uma obrigação moral, não é uma obrigação legal, mas têm uma obrigação moral de dar retorno. E a cultura, o desporto, por exemplo, a cultura, o desporto, são meios de dar retorno empresarial àquilo que são os seus clientes, proporcionando e ajudando no proporcionado de cultura. O mecanismo que pode ajudar nisto, sem dúvida, que é o mecenato. Só que a nossa lei do mecenato não presta para nada. E isso é uma das coisas que temos que urgentemente alterar. Eu, quando estive a trabalhar com a Companhia de Teatro Brasileira, tive uns tempos em São Paulo a fazer a peça, tal Eva Peron. E o Estado brasileiro, na altura de crise profunda, foi a altura do Plano Real, uma crise profunda no Brasil. O presidente era o Fernando Henriques Cardoso, uma crise brutal. Viam-se milhares de pessoas a dormir em colchões no meio da rua. Coisa fazia impressão. Mas no meio daquilo tudo, São Paulo tinha 60 salas de teatro e estavam em cena umas 40 peças de teatro. Sem apoio governamental ou do Estado de São Paulo, nem nada. Que vivia tudo de apoios das empresas, desde pequeninas às grandes. E eram tudo, a esmagadora maioria delas, companhias de teatro que tinham compostas por profissionais, ou seja, para atores profissionais, encenadores profissionais, técnicos, tudo. Tudo a viver à conta daquilo que os privados davam. Porquê? Porque o Brasil tem uma das melhores leis do mecenato do mundo. Ou seja, cada euro, na altura, ou cada real que fosse posto a apoiar a cultura, era um real que era retirado nos impostos que essa empresa tinha que pagar. Então, eles escolhiam, muitas das vezes, apoiar a cultura e ter o retorno depois de volta naquilo que eram os impostos que não pagavam. Eu não digo que a gente avance para uma coisa desse género, mas terá que ser uma coisa parecida com isto. Tem que haver retorno. Ou seja, as empresas, sim senhor, apoiam dentro de um determinado esquema de mecenato e têm que ter um retorno também para aquilo que é o apoio que dão. E pronto, meus amigos, a gente já está aqui há um bocadinho. Se me permitirem, eu terminaria com um poema delicioso. Um poema delicioso de uma das minhas poetisas portuguesas favoritas, a Adília Lopes. Isto foi um poema... A Adília Lopes tem página no Facebook. Deixem que vos deixe ficar aqui esta dicasinha. A Adília Lopes tem página no Facebook e onde volta e meia volta põe uns poemas. E vocês deviam ir lá todos dar um like na página da Adília, porque, sem dúvida, eu amo de paixão a poesia da Adília. E este poema chama-se A Propósito de Estrelas e reza assim: não sei se me interessei pelo rapaz por ele se interessar por estrelas. Se me interessei por estrelas,
por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas, e quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesso por estrelas, se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz. Se quando vi o rapaz, vi as estrelas. Passem bem, cuidem-se. Melhores tempos virão, de certeza absoluta. A humanidade já passou por tanta coisa e que vai passar por esta. Isto é a crise das nossas vidas e isto piorar não piora. Um abraço a todos e muito, muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui este bocadinho convosco. Obrigado.